Eu gostaria de deixar um alerta aqui para os irmãos em relação ao que está por vir no cenário político. Nós temos visto cada vez mais uma polarização entre direita e esquerda, e os ânimos estão muito acirrados, de tal forma que eu não vejo a possibilidade de não acontecer uma guerra civil, derramamento de sangue mesmo, a não ser que um milagre aconteça. Só por um milagre é que não teremos um problema sério nesse país ainda nesse ano de 2018. Eu queria que você refletisse comigo. Não importa quem vença as eleições. Se você tem acompanhado as notícias a respeito da política, especialmente pela internet, porque a mídia manipula muito, maquia muito a coisa, mas se você tem realmente acompanhado os pensadores, tanto da direita quanto da esquerda, eles estão fomentando cada vez mais a violência, a não aceitação do resultado. Então, por exemplo, se não ganhar o Bolsonaro no segundo turno, porque ele deve ir para o segundo turno, é muito provável que vá. Se ele não ganhar no segundo turno, haverá revolta popular, porque o próprio Bolsonaro já está dizendo que as urnas estão fraudadas, e eu não desconfio disso. Eu acho que estão mesmo, eu creio que estão mesmo, tá? Por que o STF, e nós não podemos mais confiar no STF, isso é gravíssimo. Por que eles foram contra a lei? Por que foram contra a decisão de que nesse ano o voto teria que voltar a ser impresso? E o STF foi contra uma decisão de uma lei aprovada. Então é algo muito suspeito. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, e nem quero falar sobre isso aqui atrás de um púlpito, mas eu queria que você refletisse comigo. Se o Bolsonaro não ganhar, haverá revolta. E se o Bolsonaro ganhar, também haverá revolta. Então nós estamos diante de um cenário muito grave, irmãos. Porque se a direita ganha, a esquerda, que já é bem do feitio deles, o quebra-quebra, vão fazer o quebra-quebra. E se por outro lado a direita não vencer, ela não vai ficar de braços cruzados, podem ter certeza disso, porque está havendo uma campanha no sentido de fomentar a não aceitação de qualquer outro candidato senão o Bolsonaro como presidente. Então, irmãos, nós temos que orar muito, porque como o Espírito Santo já falou várias vezes aqui por trás desse púlpito, usando não somente eu, mas outros pregadores, e também em tantos púlpitos desse país, embora infelizmente não sejam muitos, que estejam de fato dizendo qual é a saída para a nossa nação. A saída é o que foi pregado hoje aqui: arrependimento de pecados. A nação tem que se arrepender dos seus pecados. Nós temos que reconhecer que Deus tem que intervir nessa nação, irmãos. A única saída é a intervenção de Deus. Por outro lado, eu preciso ser realista aqui. Será que vai acontecer com o Brasil o que aconteceu com Nínive, quando Jonas atravessou aquele território pregando arrependimento e dizendo que o juízo de Deus viria? O povo se arrependeu e o juízo de Deus não veio, porque o povo orou, se humilhou, jejuou, clamou a misericórdia de Deus. Eu pergunto a você, vocês acham que isso vai acontecer com o Brasil?
E lembrando que em Nínive o arrependimento começou de cima, do alto. Começou do rei. Vocês acham que Michel Temer vai reconhecer que a única saída para o Brasil é Jesus Cristo? Ou será que os demais políticos que presidem essa nação vão se arrepender? E o povo vai se arrepender? Vai se arrepender da promiscuidade, da pornografia, vai se arrepender da mentira, da corrupção, vai se arrepender da violência, vai se arrepender da ganância, vai se arrepender da idolatria. Será que o povo vai se arrepender? Eu preciso ser realista, irmãos, eu não tenho muita esperança não. Interessante é que Jonas, ele não queria pregar em Nínive, porque ele antevia que Nínive iria se arrepender, e então o juízo de Deus que ele queria que viesse sobre Nínive seria retido, e o Senhor não derramaria sua ira sobre Nínive por causa do arrependimento de Nínive. Jonas queria que aquele povo ímpio fosse condenado. Basta que você leia o livro do profeta Jonas, são só 3 capítulozinhos. Você vai encontrar ali a revelação disso. No entanto, eu não creio que isso vai acontecer no Brasil, irmãos. Penso que não. E olha, o missionário Reginaldo, ele teve um sonho que se repetiu por várias vezes. Ele já gravou um vídeo a respeito disso, que é o mesmo vídeo que ele fala sobre o tsunami. Esse vídeo foi visto por mais de 1 milhão de pessoas, na verdade mais de 2 milhões de pessoas, porque foi compartilhado por muitos canais. E nesse vídeo ele diz que o diabo governaria o Brasil por um tempo. Ele disse isso antes do Michel Temer subir ao poder. Então nós pensamos que fosse a respeito do Michel Temer, mas eu penso que não seja o caso, porque o Michel Temer não perseguiu a igreja. Ele não perseguiu a igreja. Vocês acham que o diabo no poder não vai perseguir a igreja, irmãos? Então o que eu penso que está para acontecer? Temos uma irmã aqui da igreja, Fabiana, diaconisa, que acho que não foi um sonho, né, Fabiana? Você ouviu uma voz, não é? Que dizia que o Michel Temer seria o último presidente do Brasil. E isso, irmãos, pode ser verdade. Pode acontecer. Isso pode acontecer. Porque pensem comigo, se acontece uma guerra civil logo após as eleições, vamos dar um exemplo, isso pode acontecer até no final do primeiro turno. Digamos que no primeiro turno o Bolsonaro não vá para o segundo. Ou pior, digamos que o Bolsonaro morra, que Deus o livre disso. Nós não queremos isso, pelo amor de Deus, mas sabemos que a vida dele ainda está em risco. Por isso temos orado tanto. Não estou aqui fazendo campanha política, estamos orando por alguém que precisa de oração, amém, irmãos? Mas vamos pensar aqui que de uma ou de outra forma o Bolsonaro não vá nem para o primeiro turno. A revolta vai ser antes do que a gente imagina. E se no segundo ele não ganha, vai ter revolta do mesmo jeito. E se ele ganha, vai ter revolta do mesmo jeito. E se essa guerra civil for incontrolável, irmãos, for incontrolável, digamos que tenha de novo paralisação dos caminhoneiros, digamos que tenha uma greve geral, enfim, digamos que o povo comece a passar fome e a coisa saia do controle, haverá uma intervenção internacional no país, tal como aconteceu na Síria. Não pensem que porque o nosso país é um país que não é dado à guerra, que estejamos livres disso. Não pensem vocês nisso, porque o estrangeiro, o capital internacional está interessado nas riquezas do nosso país. E quantos são os irmãos,
que já sonharam que a bandeira do nosso país se tornava vermelha? Então, o que pode acontecer ainda nesse ano, e eu espero que não aconteça, nem nesse ano, nem no ano que vem, e nem nunca, uma guerra civil, brasileiros contra brasileiros, brasileiros matando brasileiros por questão política, o caos se instala na nação, e a ONU tem que intervir no Brasil, ou então até mesmo uma guerra acontece para tentar solucionar o problema brasileiro. De um lado os Estados Unidos e seus aliados, do outro lado a China, a Rússia e seus aliados. Então, irmãos, orem muito pela nossa nação, amém? Eu não vou dizer pela nossa nação não, orem muito pela nação brasileira, porque como muito bem disse hoje o Cleverson, graças a Deus que a nossa nação não é o Brasil. A nossa nação não é o Brasil. Se você já se converteu a Cristo, você nasceu de novo, o nosso endereço é o céu, amém? A nossa nação é celestial, e nele, no Senhor, estamos refugiados. Então aconteça o que acontecer, em nome de Jesus, se refugie no Senhor, confie no Senhor, e não pense que o que eu estou falando aqui é loucura, fanatismo. Não é. É uma simples análise clara do que está por vir. E só não vê isso quem não quer, ou quem é muito mal informado. Então, irmãos, em nome de Jesus, façamos a nossa parte, venhamos orar, porque como nos diz a palavra de Deus, se formos íntegros, retos, tementes ao Senhor, se nos portarmos como Noé, Daniel e Jó, aconteça o que acontecer com a nação brasileira, o Senhor há de nos guardar e nos proteger. Que Deus abençoe. Vamos orar. Quero convidar você a orar junto comigo. Ó Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nação brasileira, e pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, Pai. Lembra-te que ainda há um remanescente fiel nessa nação. Lembra-te que ainda há um povo que Te ama, um povo que se arrepende de seus pecados, um povo que confia unicamente em Cristo Jesus para a sua salvação, na purificação dos pecados por meio do seu sangue vertido na cruz, um povo que crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, de onde virá com poder e glória, para exercer a sua ira contra toda impiedade, mas o seu amor para com todos que a Ti se converteram, Senhor. Pai Santo, lembra-te, Pai, desse remanescente fiel e cuida de nós, e venha o que vier, que nós estejamos preparados, que nós estejamos firmados na Tua palavra, cheios do Teu Espírito Santo, revestidos do Teu poder, da Tua armadura, de Cristo Jesus nosso Senhor, que para a Tua honra e glória estejamos ganhando almas, estejamos, Pai, nesta última hora, abrindo a nossa boca e que o Teu Santo Espírito venha enchê-la com a Tua palavra, transbordando no nosso coração, e estejamos anunciando o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. A nossa única esperança é o Senhor. Que para a Tua glória, a Tua igreja, Pai, se mobilize e ore, e clame, e se humilhe, e jejue, e Te busque de todo o coração. E para a Tua glória, o Senhor intervenha na nação brasileira, por graça e misericórdia, Pai. Que cada brasileiro que se converteu a Ti, e que agora não faz parte desta nação, mas sim do céu, esteja em Cristo intercedendo pelos brasileiros.
e que isso seja para a tua glória. Nós assim oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.